Bora falar sobre frustração? Quem aqui que está assistindo essa live não consegue ou não sabe lidar com a frustração? Ou todo mundo que está aqui consegue lidar com a frustração? Vou fazer algumas perguntinhas para vocês, tá? E se vocês puderem me responder, eu agradeço bastante, por favor. E aí, vocês conseguem lidar bem com a frustração? Vocês sabem dar um norte bom na vida de vocês quando esse sentimento chega por conta de algum acontecimento que não saiu como você gostaria que tivesse saído? Ou você é daqueles que surta, né? Que pira o cabeção quando se frustra com alguma coisa? E aí? O que vocês me dizem? O que vocês me contam sobre a frustração? E uma outra pergunta que eu quero fazer. A Camila diz que ela não consegue, eu não consigo dependendo da situação. Às vezes sim. O que é mais fácil se frustrar? Eu não consigo, né? A Marielle fala. Eu surto. Legal. Por quê? Por que a frustração é um negócio tão que incomoda tanto, né? A gente, por que a frustração é essa coisa que puxa a gente tão para baixo, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Então, eu vou primeiro começar a falar fora da sistêmica, fora do olhar sistêmico, e depois eu entro dentro da visão sistêmica sobre a frustração, tá bom? Fora da sistêmica, o que a gente entende com a frustração? A frustração, primeiro que ela é um sentimento que vem quando a gente não consegue concordar com a realidade, quando a gente não consegue aceitar a realidade, né? Porque a gente joga muita expectativa, idealiza muito, né? Imagina muitas coisas e acaba que a realidade mostra uma coisa totalmente diferente. Aí a frustração vem como essa falta de conexão com a realidade. Então a frustração muitas vezes ela vem isso, né? Boa noite, Henrique. E a gente sabe que as coisas não são como a gente quer. Quer dizer, não sei se vocês sabem, né? Eu sei, e pelo menos na teoria, que as coisas não são do jeito que a gente quer. As coisas acontecem na vida do jeito que precisam ser, né? Então as coisas acontecem do jeito que precisa acontecer e não do jeito que a gente quer na imensa maioria das vezes. Vez por outra coincide de que aquilo que a gente precisa acontece do jeito que a gente quer. Vez por outra, né? Mas boa parte das vezes não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente precisa. Se nós já fôssemos seres mais evoluídos do ponto de vista emocional e espiritual, principalmente, a gente já teria entendido que o segredo da felicidade é não lutar contra a realidade. Até rimou, né? Vou repetir. A gente já teria tomado a consciência de que o segredo da felicidade é não lutar contra a realidade. Mas o que nós fazemos boa parte das vezes? Né? Em boa parte do tempo na vida, a gente luta contra a realidade. A gente quer impor uma realidade a partir do nosso ego, da nossa experiência própria, da nossa visão limitada, do nosso contexto, melhor falando, limitado. E o resultado disso, o que é? Frustração. Porque quando eu quero uma coisa do meu jeito e não levo em consideração vários outros fatores, vários outros contextos, eu inevitavelmente vou dar com a minha cara na porta. E aí a frustração vem como essa constatação, né? E aí o que a frustração faz com a gente se a gente não tem um bom olhar para ela, se a gente não tem um bom trabalho interno, se a gente não tem já uma visão mais ampla da vida? A frustração puxa a gente para baixo, né? Então, eu, por exemplo, até fiz uma história mais cedo e falei uma coisa que é uma verdade. Eu já tive muito problema com a frustração, porque lá atrás a frustração me puxava muito para baixo, mas muito mesmo. Quando eu me frustrava com alguma coisa, eu ficava assim, extremamente arrasado. E aí, o que já não estava bom, no meu entender, ficava ainda pior. Não é isso?
Então a frustração, ela, se você não sabe lidar com ela, ela tem infelizmente esse poder de arrastar a gente, de puxar a gente para baixo, né? Mas ela só tem esse poder porque a gente não consegue enxergar a real função da frustração na vida da gente. E aí eu quero perguntar para vocês mais uma coisa. Vocês sabem, alguém aqui que está assistindo a live, sabe me dizer qual é a real função da frustração na nossa vida? Vocês conseguem compreender ou já sabem o que é? Vocês sabem para que serve a frustração na vida da gente? Alguém pode me dizer aí, alguém que sabe qual é a real função? A real... função mesmo, a palavra é essa. Fico procurando palavra, mas não tem, né? Qual é a real função da frustração na vida da gente? O que vocês acham? Digo para mim. Tem uma funçãozinha, e uma funçãozinha muito importante, né? A frustração, ela não existe só para puxar a gente para baixo, né? A Camila colocou humildade com um ponto de interrogação ainda por cima, foi uma afirmação, né, Camila? Foi uma dúvida. Também, mas vamos lá, vamos ver se mais alguém responde. Vamos ver se mais alguém me diz qual é a real função da frustração na vida da gente. Aí vamos imaginar uma coisa. Vamos ver se mais alguém responde, né? Participe, gente, por favor, para a live não ficar um monólogo, né? E vamos imaginar uma coisa. A Leila colocou aprendizado, crescimento e amadurecimento. Maravilha, Leila. Vamos imaginar uma vida onde a aceitação da realidade como ela é, o Henrique colocou. Maravilha, Henrique. Camila colocou adultecer, exatamente. Vamos imaginar uma sociedade onde tudo é perfeito. Onde tudo que a gente quer, a gente tem sem esforço nenhum. Nivelamento de expectativa, gostei, Jéssica. Porra, chegando, né, meu amigo? Muito bem. Imagina a gente viver numa sociedade, num lugar onde tudo é perfeito. Onde tudo que a gente tem, a gente quer. Tudo que a gente quer, a gente tem. Né? A Cláudia colocou nos fortalecer e nos tornar resilientes. Muito bom. Se eu chego nesse lugar e tenho tudo que eu quero, do jeito que eu quero, como é que vai ser a vida? Cadê os desafios? Sem desafios, só aquela coisa perfeita, assim, né? Mas uma sociedade aqui na Terra, uma cidade aqui na Terra, que eu estou falando, um lugar aqui na Terra, cidade não, um lugar aqui na Terra. Imagina como é que isso é no primeiro momento. No primeiro momento, sem frustração, com tudo entregue de mãos dadas, vai ser bom, né? Vai ser maravilhoso. Mas e nos momentos seguintes, com o decorrer do tempo? Como é que a gente vai ficar se a gente não tiver nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de desafio? Porque a frustração, ela só vem quando acontece um desafio, né? Não é isso? Não existe frustração se não tiver algum tipo de desafio, né? Pois é, não tem transformação. Então a frustração, o papel dela, a função dela é nos fazer evoluirmos, como uma pessoa colocou aqui a Andresa, estamos aqui para evoluir. A frustração é uma grande ferramenta, é um grande mestre, é um grande professor em prol da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Sem a frustração, fica bem mais difícil a gente crescer. Vocês sabiam disso? Não que ela seja obrigatória, eu posso crescer sem a frustração. Na verdade, o ideal seria até isso, né? Mas aqui nesse planetinha, nesse plano, nessa esfera terrestre, as coisas não funcionam dessa forma, porque aqui é um planeta de muito, né, de PEA, assim, PEA no sentido de a gente tem que aprender muitas vezes da pior maneira possível, porque nós somos seres bem resistentes, né, bem egóicos, bem mesquinhos, invejosos, aquele lenga-lenga que vocês sabem. Então, como a gente ainda está, do ponto de vista espiritual, ainda pouco evoluídos, a gente precisa passar por certas coisas para poder amadurecer. E a frustração, ela vem como essa ferramenta,
né? Se eu me frustro, por exemplo, lancei um curso novo e aí não consegui obter o número de alunos que eu gostaria, ou não consegui vender ou lancei um produto novo e não consegui vender o número X de produtos que eu gostaria. Como essa frustração vai me ajudar? Ela vai me ajudar, por exemplo, a enxergar quais estratégias eu usei erradas para vender o meu produto ou o meu serviço. O que eu preciso melhorar? Faltou eu fazer mais a divulgação aqui, faltou eu explicar mais para que serve esse produto ou esse serviço ali, faltou eu fazer mais contatos, né? Enfim, tantas possibilidades que a gente tem, né? Então, para eu chegar aqui, nesse patamar que eu estou junto com vocês hoje, eu me frustrei muito lá atrás, de várias maneiras. Por várias vezes eu tentei fazer uma coisa, eu cheguei a fazer na expectativa de ter um resultado X e tive um resultado menos Y. Eu poderia ter desistido, né? Eu poderia ter muito bem largado tudo de mão, chutado o pau da barraca, mas não. Aí eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu já contei algumas vezes, mas que é sempre bom contar, né? Nessa minha trajetória profissional, nessa trajetória como profissional da ajuda sistêmica, né? Como facilitador, como mentor sistêmico, né? Como constelador. Eu não gosto desse termo, mas vamos lá, como constelador. Quando as coisas começaram a desandar aqui em São Luís, né, quando os atendimentos que eu fazia presenciais, em grupo e individuais, mas principalmente em grupo, começaram a decair, quando as pessoas pararam de me procurar para os meus atendimentos, eu fiquei o quê? Extremamente frustrado. Extremamente frustrado. Por quê? Porque antes era uma realidade e agora eu estava vivendo... Agora não, naquele momento eu estava vivendo outro. Antes a procura era grande, naquele momento, passado algum tempo, a procura praticamente acabou. E aí eu tinha dois caminhos. Parar de trabalhar com isso, e foi uma possibilidade que eu pensei mesmo, né? Eu lembro que na época eu falei para a Thaís, eu vou largar essa história de constelação de mão, isso não dá para mim, eu vou continuar mesmo a minha carreira de advogado, que eu já tô há 15 anos nessa labuta, então eu vou continuar nisso mesmo, que é isso que eu sei fazer. E foi graças a Thaís que não, ela disse, não, Guilherme, tu gosta de fazer isso, a gente vê que tu ama o autoconhecimento, tu ama fazer constelação, então não desiste de fazer, não desiste desse caminho que tu escolheu. E aí, com o passar do tempo, eu fui me recuperando, a frustração foi diminuindo a intensidade, né? E eu resolvi continuar. Só que nesse caso aí, isso foi em 2017, começo de 2017. O que aconteceu aí? O que a frustração me ajudou nesse aspecto, em 2017? Me ajudou a procurar outras alternativas, outros meios de ajudar as pessoas com o meu olhar, com a minha visão, com o meu servir à vida, que é único, né? Eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui, que é constelador também, que é terapeuta, que é mentor, e cada um tem o seu jeito, né? Uns, como eu, são mais tradicionais, né? Usam a abordagem do Hellinger lá de trás, dos anos 80, anos 90, outros já pegam outras abordagens mais recentes, outros misturam com outras coisas, enfim. Então, cada um de nós tem um olhar único. E o meu olhar, eu queria continuar extravasando, né? O meu trabalho eu queria continuar colocando para fora, eu queria continuar ajudando as pessoas como quero até hoje, né? E eu acho que vou querer até o final da vida, penso eu. E aí o que a frustração me levou? Me levou a tomar uma decisão, depois de muita frustração, melhor falando, né? Depois de me sentir muito frustrado. A decisão era, eu vou continuar fazendo o que eu faço, só que eu preciso encontrar outros meios, outras alternativas, porque aqui nessa cidade de São Luís, zerou para mim. Não tem mais como eu continuar aqui, ou se eu continuar aqui eu vou me desgastar muito. E eu não quero continuar me desgastando, eu não quero continuar me frustrando. E aí o que foi que eu fiz? Comecei a
a buscar alternativas no online. E graças a Deus, por conta dessa grande frustração que eu tive aqui na minha cidade, é que hoje, por exemplo, eu estou aqui com vocês, é que hoje eu faço os workshops, as mentorias, os atendimentos de constelação, tudo online. Para vocês terem noção, hoje eu não faço mais atendimento presencial de jeito nenhum. Quando as pessoas daqui de São Luís me procuram, eu falo, eu só atendo online, mesmo eu estando aqui em São Luís. Porque para mim esse formato funciona super bem e por enquanto eu quero mantê-lo. Então, olha como a frustração que eu tive me levou para um outro patamar. Não significa que eu não vou trabalhar presencial de novo. Claro que eu vou trabalhar e gosto, inclusive quero. Mas provavelmente não vai ser mais aqui em São Luís, né? Quero expandir meu trabalho para outros lugares, fora do online. Mas o que eu quero dizer para vocês é, a frustração nesse aspecto, ela foi um excelente professor para mim. Excelente. Foi assim um professor de primeira linha. Mas, de novo, foi um professor rígido. Foi um professor... Quem aqui já teve um professor muito rígido? Ou uma professora? Aquele professor ou aquela professora que carrasco mesmo, que pega no pé, que não deixa o aluno sair, né? Na época da prova não deixa o aluno nem olhar do lado, assim, de cantinho. Quem aqui já teve um professor assim, uma professora assim? Bem rígido, bem chato, né? No bom sentido. Bem exigente, pois a frustração é esse tipo de professor. Mas vocês podem ver, os professores mais rígidos que a gente já teve, né? Os professores mais rígidos que a gente já teve, pelo menos eu, tá? Vou falar a minha experiência. Os professores mais chatos, mais rígidos que eu já tive, foram justamente os melhores professores, eram os mais dedicados, eram os que ensinavam melhor, eram os que tinham maior domínio sobre a matéria que eles ensinavam, né? Foi assim com vocês também, gente? Respondam, por favor. A Thaís está até dizendo assim, está perguntando se tem algum profissional da ajuda aqui, né? Então, os professores mais rígidos que eu tive foram os melhores professores. Por quê? Porque a gente cobra aquilo, o tanto que a gente dá, não é isso? Geralmente as pessoas são assim, as pessoas que têm um bom centramento, uma boa, né, uma cabecinha no lugar, elas exigem muito, mas elas dão muito, normalmente, né? Claro que a gente sabe que tem exceções. Mas elas também dão muito, elas se doam muito. Então a frustração, ela é esse professor. Ela cobra muito, ela exige muito, mas em contrapartida, se você aprende a lição que ela tem para te ensinar, que ela veio te trazer, melhor falando, que ela veio te ensinar, você sai um craque. Você dá um salto evolucionário. Pelo menos foi assim que foi comigo. E aí, dito isso, eu quero falar um pouquinho da frustração, só que de um outro aspecto, agora num aspecto mais sistêmico, né? Esses dias eu assisti um vídeo falando sobre vícios, né? Vícios em drogas. E uma coisa que me trouxeram no vídeo, né? O Henrique está colocando aí, quando cobra muito e tem pouco resultado e fica frustrado. Pois é. Aí tem que usar a frustração para ver o que está errando, Henrique, porque esse é o objetivo, né? A frustração ela vem para ver o que está fazendo de errado. Por exemplo, a cobrança, cobrar muito pode ser um erro. Às vezes não precisa se cobrar tanto, né? Depende da situação. Eu tomei um apagador voador na cabeça uma vez que nunca esqueci. Eita, gente, mas esse apagador voador que tu pegou na cabeça foi por um motivo, foi por falta de motivo ou tu fez por onde, né, meu amigo? Então, assim, voltando, né? A figura, Jéssica. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre vício, rapidinho, só para vocês entenderem como a frustração ela é importante na vida da gente. O que acontece com um viciado, né? Vamos pegar uma pessoa que é viciada em álcool ou em drogas mesmo, né? Ele usa esse vício nas drogas, seja as ilícitas ou não, como forma de compensar algo que ele não tem, ou
que é mais comum, ele usa esse vício como uma forma de fugir da realidade, né? Quem já conheceu, até quem já teve algum vício, sabe disso, que quando a gente está no vício, a gente meio que, entre aspas, porque é totalmente, meio que, eu estou sendo bem legal, quer fugir da realidade, né? Quando a pessoa está ali se drogando, bebendo, sei lá, fazendo o quê? No jogo, ela está totalmente, ela se abstém da realidade, não é isso? E geralmente, comumente, as pessoas quando fazem esse movimento de fugir da realidade, elas estão fugindo não só da realidade, mas também da frustração. Porque olha só, o que é a frustração, como é que a frustração chega, né? Lembra que eu falei no começo da live? A frustração chega quando a gente não encara a realidade do jeito que ela é. A frustração chega quando a gente encara, quando a gente vê que as coisas não são do jeito que a gente pensa ou gostaria que fosse. Beleza? Faz sentido? Então, pessoas que desenvolvem um vício, elas não querem enxergar a própria realidade, elas não querem ter um contato com a realidade. Elas ficam ali presas naquela samsara, né? Naquele círculo vicioso, como forma, de novo, de fugir da realidade. Tanto é que no caso das drogas e do álcool, a pessoa fica, né? Sai da realidade literalmente, né? Perde a consciência ou fica bem alheio a tudo. Então, o vício, muitas vezes, é uma forma de você evitar uma frustração ou várias frustrações. E aí, eu pergunto para vocês uma coisa. Com quem é que a gente mais se frustra na vida, em primeiro lugar? Né? Vamos lá. Outra pergunta que eu quero ver se vocês conseguem resolver. Quem é a pessoa que a gente mais se frustra na vida? Geralmente, tá? Comumente. Quem é a pessoa que a gente se frustra com mais facilidade, com mais frequência, desde muito cedo, inclusive, né? Desde criança mesmo, e às vezes desde criança pequena, não é criança grande não. Quem é? Alguém faz uma ideia aqui? Quem é a pessoa que a gente mais se frustra? Geralmente, né? Comumente na vida? Porque essa pessoa é que leva, inclusive, é a grande responsável pelos vícios, não a pessoa, né? A falta de uma boa conexão com essa pessoa é que leva aos vícios. Quem é constelador aqui, quem é terapeuta sistêmico, já sabe de quem eu estou falando, né? Pois é, o Henrique colocou aqui pai, aí não dá para ver o nome, né? Mãe. Bom, o que mais? Só 2 pessoas responderam, mais alguém acha que é pai, que é mãe, como é que é? Digam para mim. Bom, a frustração, ela, como eu disse, ela é um movimento de encarar a realidade, de ver a realidade como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. E tem uma pessoa que normalmente ela nos mostra essa realidade como ela é. Ela não deixa a gente ficar viajando na maionese ou achando que é algo, né, maravilhoso, um mundo de fantasias. Essa pessoa normalmente é a que nos traz mais para a realidade, que é justamente o papai. Se vocês verem, nós filhos nos frustramos muito mais com o nosso pai do que com a nossa mãe. Na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes. Né? Por quê? Porque a mãe, naturalmente, ela tem uma tendência a ceder mais, a liberar mais, a acolher mais. A mamãe, naturalmente, é aquela pessoa que diz amém para tudo, que deixa fazer tudo, às vezes até por debaixo dos panos, às vezes até escondido. Né? É a mãe quem geralmente faz isso. E o pai, a figura do pai, fica responsável pelo quê? Né? O pai é o grande vilão da história em boa parte das vezes. Não todas as vezes, não estou generalizando, tá? Mas em boa parte das vezes. Então é o pai que diz assim, a mãe diz assim, vai meu filho, tu quer jogar videogame? Vai. Aí o pai diz assim, epa, jogar videogame não. Agora não, ele já jogou a manhã todinha, como é que ele vai jogar agora de novo? Não é assim?
Ou então, vai meu filho, pode ir na casa de fulano, vai, pode, ou então vai para aquela festa. Aí o pai diz assim, não, de jeito nenhum, festa, uma hora dessa? Não, tá muito tarde, pode ficar em casa, eu não vou buscar ninguém, e tá muito perigoso, e fica em casa. Então, normalmente é o pai, normalmente, tá? Quem frustra mais os planos do filho. E é a mãe que normalmente é mais liberal, é mais mansa, é mais calma, é mais acolhedora. Estou falando besteira ou faz sentido aí para vocês? Por quê? Por conta dos princípios, né? Princípio feminino, acolher, abraçar, sentir, né? É o princípio que abraça, que acolhe, que traz para junto de si, que nutre. E o princípio masculino, que expande, que coloca para fora, mas que ao mesmo tempo impõe limites. Porque com a força do pai a gente precisa ir para a vida, mas a gente precisa do limite. E o masculino tem muito isso de colocar limite. Eu não sei como é que era na família de vocês, mas na minha família também, na minha família era assim. Meu pai colocava mais limites do que minha mãe. Não que a minha mãe não colocasse, tá? Ela colocava também. Mas ele, a última palavra era dele. Era ele quem determinava se determinadas coisas iam acontecer ou não. Né? Por exemplo, essa história da festa. No começo da minha adolescência, eu queria ir para uma festinha e papai era aquele que dizia, não vai, hoje eu não vou levar, tá chovendo, se tiver chovendo não vai, e por aí vai. Não, já foi final de semana passado, não vai de novo. Na época eu achava o meu pai um saco, né? Normal. Pois é, Henrique, vou falar sobre isso. Na época eu achava um saco meu pai proibir determinadas coisas. E aí, hoje que eu digo assim, de uns anos para cá, eu compreendo que o que ele fez foi muito bom e foi muito certo, porque apesar de que naquela época não existia, por exemplo, essa coisa das drogas como tem hoje, era uma coisa bem mais velada, bem mais, principalmente aqui em São Luís, né, que era uma cidade bem interiorana, mas acredito eu, que ele evitou que muita coisa de ruim acontecesse, tanto para mim quanto para o meu irmão. Então, olhando para trás, hoje, eu agradeço por ele ter colocado esses limites, né? Claro, na época eu não entendia, ficava puto da vida, ficava frustrado, ficava com raiva, queria ir para aquela boate, queria ir para aquela festa, mas, ok. Então, o pai, ele tem essa função normalmente. Nos casos, por exemplo, quando como o Henrique, que não teve, né, que era mais ausente, pai, e aí há uma propensão muito grande para entrar em vício, sabia? Uma vez eu fiz uma constelação de um cara, foi uma constelação presencial, individual presencial. E esse cara, ele era viciado em drogas, ele era viciado em drogas pesadas mesmo, cocaína, essas coisas, né? E ele já tinha feito alguns tratamentos, só que ele, vez por outra, ele tinha recaídas. E ele estava disposto, ele já tinha acabado um casamento, já tinha terminado um casamento por conta das drogas. E ele queria mais do que nunca dar um basta nisso, né? Virar essa página, porque ele queria recomeçar a vida dele. Ele tinha tentado se matar, inclusive, uma ou mais vezes, não lembro agora, eu lembro bem de uma vez que ele me contou. E aí eu perguntei para ele como é que era a relação com o pai dele. Na hora ele me disse assim, a relação com meu pai era ótima, Guilherme. Meu pai já faleceu, já tem alguns anos, mas a minha relação com meu pai era muito boa. Na hora eu não entendi, porque o Bert sempre disse isso, né? Vícios tem a ver com uma desconexão com o pai. Aí só depois é que eu entendi uma coisa. Ele falou assim, meu pai fazia tudo por mim. Então o pai dele, na verdade, infelizmente, não estava numa postura mais masculina, no sentido de colocar limite. Porque ele era aquele filho que o pai fazia de tudo. E aí imagina, se eu sou pai e não coloco limite, eu que tenho essa, entre aspas, obrigação, né, esse dever de colocar limite nos meus filhos, mas se eu não faço isso, eu dou carta branca para os meus filhos ou para o meu filho fazer o que ele quiser.
E foi o que aconteceu com esse homem, né? Então o problema dele, a desconexão dele com o pai, era porque o pai não soube dar esse limite para ele. E às vezes isso acontece muito, tá? Muitos casos de vício têm a ver com isso. Ou porque não tem a presença masculina, ou porque tem muito conflito com o pai, ou porque o pai libera muito, o pai solta muito, né? E isso acontece, por exemplo, com aqueles pais que não tiveram um bom relacionamento com os seus próprios pais. Aí dizem assim, meu relacionamento com meu pai foi uma merda, mas com o meu filho vai ser perfeito, porque eu não quero que ele tenha o que eu tive, não quero que ele viva, melhor falando, o que eu vivi com meu pai. Aí ele vai de um extremo para o outro. Ao invés dele ser um pai equilibrado, que coloca limite, que diz não, que indica um caminho certo, ele deixa o filho fazer o que quiser. Isso é pior, para mim, isso é pior do que a ausência, inclusive, do pai. Então, a frustração, voltando para o tema da live, ela vem geralmente, boa parte das vezes, por conta dos limites que o pai coloca. E aí, como o pai coloca limite, e a gente se frustra, a gente vai aprendendo, como eu aprendi. Como eu fui aprendendo com as frustrações que eu tive, com as proibições que meu pai colocava, né? Com os nãos que ele dava. Então isso me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito, me ensinou muito. Quando não tem essa frustração, aí a gente acha que a gente pode tudo. Essa é a grande realidade. A gente acha que a gente pode fazer tudo, que a gente pode viver o que a gente quiser, com quem a gente quiser, fazer o que bem entender. Quando não é assim que funciona. Na vida, tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, eu não posso simplesmente me jogar na vida e experimentar tudo que a vida quiser me oferecer, que vai ficar tudo bem. Cuidado, né? Tem gente que diz isso. Eu quero viver tudo que a vida tem para me oferecer. Cuidado, porque se você nasce com uma predisposição genética, por exemplo, a ser dependente químico, se você resolve experimentar drogas e você tiver uma propensão à dependência química, você pode estar jogando a sua vida no ralo. Você pode estar acabando com a sua vida, né? E a mesma coisa se você tiver uma propensão à dependência emocional. Enfim, tem várias variantes. Então a frustração, de novo, ela é uma grande amiga, ela é uma grande mestra. Porque, inclusive, ela nos mostra... Ela não só nos coloca o limite, porque a frustração coloca um limite para aquilo que a gente imaginava, mas também mostra novos caminhos. E aí, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue dar um salto, né? A gente consegue ter relações melhores, a gente consegue aprender com os nossos erros e traçar novas estratégias, traçar novos caminhos, escolher novos caminhos, rever escolhas que a gente fez e assim por diante. Então hoje, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu ainda não gosto de me frustrar. Eu acho que nunca vou gostar, né? Acho que ninguém vai gostar, né? Mas quando vem uma frustração, a primeira coisa que eu penso é, o que ela está querendo me ensinar, essa frustração? O que essa bendita dessa frustração está me querendo me trazer com esse acontecimento? Né? E quando a gente cresce com um pai que só critica e xinga o tempo inteiro, aí tem que fazer terapia, tem que fazer constelação para saber lidar com esse pai, né, Andresa? Só vou te dizer uma coisa, quanto mais difícil a pessoa é, quanto mais problemática a pessoa é, no caso o pai, né, que você está falando, isso é um sinal de que mais emaranhada ela está com o sistema dela, no caso esse pai. Então esse pai difícil, que só critica, que xinga, por exemplo, eu não vou duvidar nada se você me disser que ele veio de uma família, ou de um pai, melhor falando, que também só criticava e só xingava, não reconhecia o valor dele. Aí, como lá atrás ele não tinha ferramentas de autoconhecimento como a gente tem hoje, e possibilidades, ele apenas replicou o comportamento. Simples assim. Quer dizer, simples explicar, né? Eu sei que na vivência é difícil, mas é isso, cara.
Aliás, não é nem só nossos pais, não. Isso vale para todos nós. A gente só dá aquilo que a gente tem. Ou que a gente depois adquire, né? Então, por exemplo, para eu fazer diferente hoje, eu preciso adquirir conhecimento. Mas se eu não adquiro conhecimento, se eu não adquiro sabedoria, etc., eu só vou dar aquilo que eu tenho. Aí ficam as pessoas querendo que os outros deem aquilo que eles não têm. E vê bem, não estou justificando que xingar, que tratar mal é o certo. De jeito nenhum. Pelo contrário, tá? Xingar, tratar mal é totalmente errado. Mas, na verdade, é aquilo que ele possui. E aí é até desumano a gente exigir dos nossos pais ou de qualquer outra pessoa aquilo que eles não têm. É desumano, é cruel. Então, ó, com meu pai, já que a gente está falando de pai, né? A live não era nem para falar de pai, mas vamos lá, já que eu trouxe o exemplo do pai e da frustração, porque uma coisa tem a ver com a outra diretamente. Eu, antigamente, até algum tempo não, já faz bastante tempo isso, até alguns anos atrás, eu não entendia por que meu pai era uma pessoa tão distante, tão na dele, tão às vezes até frio, indiferente, né? Só depois que eu tive muito autoconhecimento, que eu busquei muita ajuda, que eu fui entender que o meu pai não tinha como ser diferente, porque meu pai perdeu o pai dele cedo, com 1 ano de idade, depois a mãe dele foi embora, entregou ele para uma irmã, ele foi cuidado por essa irmã. Então meu pai foi muito solto, viveu assim de uma maneira muito solta. Ele não teve um carinho, um afeto. Com 13 anos ele fugiu de casa. Pelo menos a história que eu sei. Então meu pai viveu coisas muito difíceis. E a forma dele se proteger, a forma dele evitar se machucar mais, etc., foi ficar na dele. Viver a vida dele. Né? Depois ele separou da minha mãe, casou de novo. Beleza, quando eu entendi isso, ficou ótimo, porque eu não cobro nada dele. Pelo menos penso eu, né? Para mim tá tudo ótimo. O que ele me deu, o que ele fez por mim, foi maravilhoso. Eu não quero mais nada. Entende? Então, assim, não dá para cobrar como eu cobrava. Antigamente, muitos anos isso. Eu ficava pé da vida com ele porque ele não me ligava. Depois que ele separou da minha mãe, né? Porra, meu pai não me liga para nada. Eu pensava desse jeito, lembro bem. Pô, papai não liga para nada. Papai não liga para mim. Papai não quer nem saber de mim. Olha a expectativa que eu tinha. Quando, na verdade, cara, ele podia fazer isso. Podia, mas ele não queria, não dava conta e estava tudo certo. Porque ele só podia dar e pode dar aquilo que ele tem. Ponto final. Até hoje ele é assim. Ele não liga, ele não procura. Muito difícil. Aliás, liga quando ele está precisando muito de alguma coisa. Se ele não estiver precisando de nada, é ele lá e eu cá. É assim. E cabe a mim o quê? Viver a minha vida, gente. Viver a nossa vida. Porque o principal, o essencial, ele já me deu. A vida. Não é isso? Senão, eu vou ficar uma pessoa eternamente frustrada por aquilo que eu não recebi dele. E a mesma coisa vale para a mãe também, tá? Uma pessoa colocou aqui: criei meus filhos sozinha, tive que pôr limites quando precisou e tive que ser mãe compreensiva também. Pô, que bom que você conseguiu fazer isso, tá? Porque tem muitas mulheres que não conseguem. Que bom que você teve a sabedoria, porque o nome disso é sabedoria, de colocar limites claros para os teus filhos. Porque tem muitas mulheres que excluem os homens, inclusive, né? Claro que tem aqueles caras que realmente fazem por onde serem, né, xingados, esculachados, né? Abandonam, etc. Mas tem muitas mulheres também que ela faz questão de criar os filhos sozinha. Ele ainda diz: eu fiz questão, bate no peito. Eu fiz questão de criar meus filhos sozinho porque o pai deles não presta. Na concepção dela. Só que não coloca limites. Muitas mulheres não sabem colocar limites nos seus filhos. Algumas sabem. A Thaís, por exemplo, sabe. Na verdade, a Thaís sabe colocar limite no filho mais velho dela. Aqui em casa, eu que coloco mais no meu do que ela. Não sei se ela está me assistindo. Mas aqui em casa, eu sou o chato. Eu é que, né? Não vai, não faz. Geralmente, né? Ela também, claro que ela tem a voz dela, tem a autoridade dela.
Mas o Luiz, por exemplo, ele implica mais com ela, implica assim, tira mais onda da cara dela do que minha. Faz coisas com ela que ele não faz comigo, por exemplo. Entende? Só que, né, ontem eu estava conversando com um amigo, fui levar meu filho para a atividade física dele, e eu estava conversando com um amigo justamente sobre isso, sobre o quanto que a base paterna e materna faz diferença na vida dos filhos, né? O que a gente está vendo hoje na sociedade, essa loucura toda que a gente está vendo sobre vários aspectos, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, é muito por uma falta de desestruturação da família. A família está muito desestruturada, gente. Hoje qualquer um é pai, qualquer um é mãe, aí uma hora é pai, vira mãe, pai. Tá uma esculhambação do caramba. A mãe acha que é pai e mãe ao mesmo tempo, ou o pai acha que é mãe e pai ao mesmo tempo, quando não é. E aí a sociedade tá essa loucura, né, cara? A gente está num período muito nebuloso da humanidade. Porque se ao mesmo tempo a tecnologia está explodindo aí, né? As infinitas possibilidades tecnológicas e cada vez mais exponenciais. Por outro lado, cara, o negócio está, do ponto de vista emocional e espiritual, o negócio está peia, né? Tá difícil. Muitas crianças nascendo com autismo, com síndromes e tal, isso não é de graça não, tá? Não é de graça. Ah, Guilherme, mas isso está acontecendo por causa da alimentação, por causa da radiação do celular? Também. Mas não é só por isso não, tá? Muita coisa desestruturada mesmo. E aí, a abordagem sistêmica vem para fazer esse contrabalanço, né, gente? Essa expansão de consciência. Quanto mais pessoas tiverem consciência, melhor para a humanidade. Quanto mais mulheres tiverem a consciência de que uma coisa é o marido, o ex-marido, outra coisa é o pai dos filhos, melhor. Para os filhos, inclusive. E principalmente. Né? Alana, busca ajuda, querida, para você se reconciliar e se conectar com o teu pai no teu coração, tá? Faz isso porque você precisa, todos nós precisamos. Gente, só estou aqui hoje com vocês porque eu precisei fazer muitos movimentos com o meu pai. A minha relação com o meu pai era muito difícil, né? Por conta da questão dele do casamento com a mãe. Mas isso é assunto para uma outra live. Olha só, quinta-feira agora, depois de amanhã, eu vou fazer uma outra live, só que eu vou trazer uma convidada aqui, a Cássia. A Cássia participou da nossa primeira turma da mentoria Autoridade Sistêmica. E a gente vai fazer uma live e eu estou querendo falar com ela sobre superando o medo e a procrastinação. Alguém aqui procrastina? Alguém aqui é medroso? Pois é, então quinta-feira agora, depois de amanhã, hoje são dia 2, dia 4 de julho, eu quero fazer essa live com a Cássia, falando sobre superando o medo e a procrastinação. Tá bom? Espero poder contar com a presença de vocês. Na outra terça-feira, que eu não sei que dia é da semana, né? Mas terça-feira que vem, o tema da live é Resgatando o Meu Merecimento. Olha que legal! Essa live de terça-feira que vem é comigo e com a Thaís. E na outra quinta-feira da semana que vem, outra live comigo e com a Thaís também, com o tema Criando uma Mentalidade Próspera. Tenho estudado muito sobre mentalidade, tá? Tenho estudado muito sobre mentalidade, tá bom? Então, quinta-feira que vem agora, depois de amanhã, superando o medo e a procrastinação. Terça-feira que vem, resgatando o meu merecimento. Quinta-feira que vem, da outra semana, criando uma mentalidade próspera, tá? A Alana colocou, penso que sofro muito com isso, me chama, tem interesse em fazer uma constelação. Me manda um direct, Alana, tá? Que eu te passo as informações do meu atendimento, tá bom, querida? Obrigado, Henrique, pela presença. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje eu vou terminar a live um pouquinho mais cedo, estou muito cansado, a Thaís passou o dia fora. A mãezinha dela fez uma cirurgia, nada grave, uma coisa normal. E eu passei o dia na loucura, cuidando de menino, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então eu estou cansado. É isso, meu recado eu dei, né? Vamos usar a frustração como nossa aliada, como nosso professor, como nosso mestre. E vamos fazer isso com a força do papai, inclusive, que ele é a pessoa que mais ensinou, teoricamente, nos ensinou e nos ensina sobre frustração, né? Beleza?
Obrigado pela presença de vocês. Até quinta-feira, depois de amanhã, para falar sobre medo e procrastinação. Um beijo, boa noite, bom descanso, fiquem com Deus. Um abraço, Jéssica.